Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, porque só tu tens o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco profundamente pelo poder da tua palavra. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus. A partir de agora, começa o programa Compromisso com a Palavra, com o pastor Rogério Nascimento. Ligue e participe do programa Compromisso com a Palavra. 719-8229-7479. Todas as sextas, você não pode perder. Programa Compromisso com a Palavra. Pastor Rogério Nascimento, às 20 horas, aqui na Rádio Web Nossa FM 90,7. Ligue e participe do programa Compromisso com a Palavra. 719-8229-7479. Igreja Assembleia de Deus, Água Viva. Todas as sextas, você não pode perder. Programa Compromisso com a Palavra. Pastor Rogério Nascimento, às 20 horas, aqui na Rádio Web Nossa FM 90,7. Igreja Assembleia de Deus, Água Viva. Nesse momento vamos ler a palavra de Deus. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho Sagrado de João, capítulo 18, versículo 28. Esse é o programa Compromisso com a Palavra, tem um oferecimento especial da Bloco Sergipano e é um trabalho de ministério da Assembleia de Deus também aqui no programa Compromisso com a Palavra. Você quer comprar blocos, você vai mandar um zap no 719-8646-7003. Você quer comprar o seu apartamento com piscina ou sem piscina, pelo projeto da Casa Verde e Amarela do Governo Federal, você vai falar comigo também no 719-8646-7003. Esse é o programa Compromisso com a Palavra, o programa mais badalado do momento. Você ouve a palavra de Deus e ainda pode estar comprando seu bloco a preço de fábrica, a partir de R$ 499,99 cada milheiro, diretamente da fábrica. Isso aí, vamos falar nesse momento da palavra de Deus. Você que entrou aqui pelo YouTube, pelo TikTok, seja bem-vindo ao programa Compromisso com a Palavra. Capítulo 18 do Evangelho de João, versículo 28, diz assim: Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não teríamos trazido aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito
matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou-se, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém na Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Até aqui. Queridos, nessa noite nós vamos falar aqui da continuação do julgamento de Jesus, que primeiro Jesus foi levado para Anás, de Anás foi para Caifás, e de Caifás voltou para Anás. Anás mandou para Pilatos. Pilatos era o governador de Roma, no lugar de Valérios Gratos. Valérios Gratos foi antes de Pilatos. Anás era o sumo sacerdote que foi tirado por Quirino e foi colocado por Quirino. Na verdade, Anás foi colocado por Quirino. Quirino era governador de Roma, baseado na Síria, isso no ano 6 depois de Cristo. E aí veio Pilatos, e Pilatos tirou Anás e colocou Caifás. Então, nesse período existiam 2 sumos sacerdotes por direito, mas quem estava na ativa romana era o sumo sacerdote Caifás. E Pilatos era agora o governador. Então a religião trabalhava junto com o Estado. O governador era Pilatos, o sumo sacerdote era Caifás, e o sogro do sumo sacerdote Caifás era Anás, que era um sacerdote já velho, um sumo sacerdote já velho, aposentado, né? E o povo tinha como culturalmente que Anás ainda era o sumo sacerdote. E Anás manipulava o templo porque tinha uma filha casada com o sumo sacerdote Caifás. Então ainda oprimia o povo. E eles não queriam Jesus na jogada, porque Jesus veio pregar uma religião sem compra, sem custo financeiro. Esse foi o maior tédio, a maior raiva dos 2 sumos sacerdotes e dos escribas e fariseus e saduceus, que vendiam bois no templo, vendiam pombas, rolinhas, eles comercializavam no templo. Então essa foi a maior indignação dessa elite, desses pastores dessa época. Por isso que Jesus vem dizer: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso tudo incomoda Caifás e Anás, que eram pastores, e eles decidem comprar a vida de Jesus. E compram através de um discípulo que estava mais fraco, que era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes pensava que Jesus ia lutar com a espada, ia arrebentar, ia mudar a história social e política de Israel. Na verdade, Judas Iscariotes está vendendo Jesus aqui para provocar a ira de Jesus e Jesus lutar com a espada, ou pedir os anjos de guerra que viessem e dominassem Israel. Mas Jesus se mostra meio que frouxo
para Judas Iscariotes, e o povão também que gritava Hosana nosso rei, Hosana nosso rei, é o mesmo povo agora que está sendo levado a condenar Jesus diante de Pilatos. O mesmo povo que gritava Jesus Hosana nosso rei, que dizia que Jesus era o grande, agora estavam bipolarmente de um extremo para o outro. Saíram de uma zona do 8 para 80. Agora estavam totalmente contra Jesus. Esse povo aqui era contra Herodes. Agora esse povo é contra Jesus e a favor de Herodes. Nós vamos ver aqui que Pilatos conhece a verdade, mas não se converte. É como muita gente que está nessa live, conhece a verdade, já pregou a palavra, já foi pastor, já foi ministro, já foi missionário, conhece a verdade, mas não se converteu, se desviou, como Judas Iscariotes e como esse povo que louvou a Jesus pela emoção, mas queria um tipo de Jesus segundo o seu bel prazer, um Jesus terreno que só resolvesse problemas terrenos e que resolvesse mesmo. Então as pessoas estão procurando esse tipo de Jesus até hoje e estão negando o verdadeiro Jesus até agora. Por incrível que pareça, Jesus ainda está sendo rejeitado e crucificado na nossa própria atualidade. Vamos ver aqui o que é que diz no versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Repare só, eles queriam matar Jesus, os judeus queriam matar Jesus, mas era o período da Páscoa. Então eles priorizavam o quê? As tabelas religiosas, o calendário religioso era mais importante do que a vida de alguém. Eles eram, na verdade, os verdadeiros hipócritas, né? Os caras que tentavam demonstrar, era o sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Seus corações estavam cheios de ódios, mas eles estavam ultra vestidos de sua religiosidade. Eram aqueles homens maus, sinistros, que mentem, que traem, que roubam, que enganam, que bota peça num carro que não é para voltar, bota outra porque ele armenga. É aquele dono da oficina, é aquele cara que trabalha como mecânico e engana os seus clientes. E depois vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, todo penteadinho, todo perfumadinho, todo tomadinho banho. Chega lá, sobe na tribuna e vai distribuir a Santa Ceia para o povo. É a mesma coisa. É o trambiqueiro. Meu sogro falava assim que era trampicoleiro. Eu achava engraçado quando ele falava, para falar trambiqueiro, ele falava trampicoleiro. É o cara que vive no trambique. Tá cheio de gente assim na religião hoje. Trambiqueira, trapaceira, mentirosa, enganadora e com a falsa religiosidade. Nessa época de Jesus aqui era a mesma coisa. Os caras queriam aparentar ser religiosos, estavam guardando o sábado, estavam aguardando a Páscoa, se purificando para participarem da Páscoa. Eles não queriam se envolver na morte de Jesus diretamente e nem queriam entrar lá no lugar de juízo, do julgamento, onde estava a audiência, onde estava Caifás e Pilatos, porque eles não queriam topar na mão do romano, não queriam nem se cumprimentar para não se manchar. Olha o nível religioso desses caras. É o que Jesus fala, o que contamina o homem não é o que entra, não é as bactérias de fora, é a bactéria principal de dentro, que é a bactéria do pecado. E Jesus tem cura, tem um milagre para fazer na sua vida, tirar essa bactéria pior que tem, que é na alma, o engano. Ele tira essa bactéria maligna do seu coração. Deus abençoe, irmão Geraldo, Índio Produções, participando ativamente da nossa live, ao vivo, comentando, curtindo, compartilhando. Deus abençoe o trabalho de Índio Produções, Geraldo, do Sol Nascente, que está nos acompanhando pelo TikTok agora, ao vivo. É isso aí. Deus abençoe outros que estão chegando na nossa live, participando. Faça sua pergunta, deixe o seu comentário. Pode comentar positivamente, negativamente, não tem problema. Pode ligar para a nossa rádio agora na ministração da palavra. A gente tira sua dúvida, interage com você no 8229-7479. 719-8229-7479. Esse é o número da nossa rádio. Se você ligar agora, eu vou atender você ao vivo
na rádio 90,7 FM. Vou falar devagar o número para você anotar aí. Ligue e participe do programa Compromisso com a Palavra. 719-8229-7479. Ligue e participe do programa. Ligue e participe do programa Compromisso com a Palavra. 719-8229-7479. Igreja Assembleia de Deus, Água Viva. Então, queridos, vejam bem. A hipocrisia, a falsidade era tão grande que os caras estavam cegos, possuídos pelos seus orgulhos em querer matar Jesus, porque Jesus era uma ameaça para os hipócritas. Jesus sempre é uma ameaça para a nossa hipocrisia. É incrível como ele opera contra a nossa hipocrisia. Ele é a luz, na verdade, né? Quem tem a luz afasta quem está em trevas, e quem está em trevas não quer saber, não quer conta com a luz, porque não quer ter suas obras declaradas em público. Versículo 29 diz: Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Essa é a primeira pergunta de Pilatos, que era o governador, procurador da Judéia, que era colocado por Roma, baseado, ou seja, embasado, dominado pela Síria. Eram dois países que dominavam Jerusalém nessa época, Israel. O primeiro mais forte era a Síria e o segundo era Roma. Era uma hierarquia. Síria oprimia Roma e mandava Roma oprimir Israel. Era assim o sistema nesse ano aqui, por volta do ano 27 a 30 depois de Cristo. Era assim o sistema religioso, igual o sistema de hoje, parecido no Brasil. Deu o que falar semana passada, que eu falei que Bolsonaro não consegue libertar o Brasil. Nem Bolsonaro, nem Lula consegue libertar o Brasil do poder da Europa, do poderio político da Europa e mercantilista e empresarial, industrial. Quem é que domina o petróleo? Os industriários europeus e norte-americanos. Por que Bolsonaro e Lula não conseguem libertar o país, nem governante nenhum? Eles conseguem fazer uma administração com interação com os governos exteriores. Eles podem dialogar entre si e melhorar o mercantilismo, as entradas e saídas de produtos, importações e exportações. Mas eles em si não podem resolver o problema da alma, essa bactéria que está no ser humano, que é a falsidade. Nem Bolsonaro, nem Lula pode tirar. Agora, se perguntar para mim qual é o melhor governo que você já viu até hoje, um governo mais revolucionário até hoje, nos primeiros anos, os primeiros 4 anos, foi o de Lula. No segundo ano, no segundo mandato, foi caindo, porque colocou. No segundo mandato foi caindo, que era o próprio Lula. No terceiro foi Dilma Rousseff, caiu. No quarto foi Michel Temer, foi péssimo, já pegou tudo bagunçado. Que a corrupção, ela não vem só de Lula. A corrupção vem de Lula, que é o chefão, e de todos os demais que estavam à sua volta. Como eu posso falar de uma corrupção de Lula aqui, abertamente, baseado no que eu vi. Eu vi e posso provar para você, faço um desafio com você que disse que Lula não é corrupto, que o governo dele foi corrupto. Ano 2008, a obra do PAC 1, PAC 2, ali no Barro Duro, Jardim Campo Verde, veio 39 milhões de reais para as obras do PAC 1. E era para fazer uma praça, um campo de futebol. E a praça foi diminuída com a Condé. A Condé diminuiu as obras do PAC 1 e fez uma pracinha que não era nem 10% do que era para ser feito. O rio, o Ipitanga 3, que é a bacia de Ipitanga 3, está toda poluída devido às caixas de esgoto que a Embasa, junto com a Condé, não deram manutenção. O rio está todo cheio de esgoto. O dinheiro ficou 12 anos embolando, empurrando. Foi de 39 milhões para 64 milhões. E
retardando, protelando, empurrando as obras para frente e não resolveu. Essa é uma corrupção comprovada no governo de Jacques Wagner e Dilma Rousseff, derivado de Lula. Essa é a corrupção comprovada. Eu posso mostrar para você. Fui no Ministério Público Estadual, Federal, quando eu era presidente da associação. Enfim, esse governo, para mim, corrupto não serve. É um governo farisaico. Qual é o governo que serve para mim? É um governo que é transparente, que declara suas compras, suas entradas, suas saídas. Um governo mais justo, um governo que interage com o povo, que conversa com o povo. Até agora, a lei não comprovou, a lei e nem a Globo mostrou nenhuma corrupção comprovada de lavagem de dinheiro, de propina do governo Bolsonaro. Pode até ter alguma pessoa inserida lá que já foi presa ou vai ser presa, mas o Bolsonaro em si até agora não tem nenhuma corrupção. E se tiver, comparada à corrupção que Lula e os seus seguidores, né, sua estrutura do PT construiu, não é nada diante dessa de pequenas corrupções corruptíveis que tiveram no poder de Bolsonaro. São 3 anos sem falar em Polícia Federal, sem mandar dinheiro para fora, para o Chile, para a Venezuela, para a Bolívia, para Cuba, sem vender refinarias, sem maiores transtornos, e tentando se reerguer, tentando se construir o Brasil melhor. Mas eu quero dizer o seguinte: nem Bolsonaro e nem Lula é a esperança de vida eterna. A esperança de vida eterna é Jesus Cristo. Se você quiser votar em Lula, fica à vontade. Se você quiser votar em Bolsonaro, fica à vontade. Eu voto em quem eu quero, em quem eu quiser, e o meu voto é secreto. E pela minha fala, você já sabe mais ou menos em quem é que eu voto, porque eu gosto das coisas corretas, justas. No dia que Bolsonaro não servir, não prestar, é a mesma mudança que eu vou fazer também. Porque eu não gosto, eu não prego, eu não vivo, eu não apoio quem é corrupto. Eu apoio a justiça. Eu não apoio fariseu, hipócrita, pessoa que é sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. Eu apoio a verdade. Se a pessoa tiver com a verdade, eu apoio. Então, a política está aí, você vota em quem quiser, tenha paz na hora de votar, tenha sabedoria, mas saiba de uma coisa: nenhum político vai resolver seu problema. Todos os problemas vão continuarem aí, porque o Brasil é um país colonizado, oprimido pela Europa, assim como e pelos Estados Unidos, assim como Israel estava oprimida pelo Império Romano e Sírio, certo? Aqui Jesus vai livrar, ele proporciona a libertação espiritual. Não é a libertação somente social e política. Essa briga aí Jesus não entra. É tanto que Pilatos vai perguntar: você é rei? E Jesus diz: tu que está falando. O meu reino não é desse mundo. Então, a pregação do evangelho não confunda, pelo amor de Deus. Não confunda a pregação da vida eterna, a pregação de Jesus Cristo com política, com a política social. Deus estabeleceu a política na terra, a política é de Deus, é a ordem na terra, a política. Só que o diabo, ele entra com a corrupção e ele penetra nas entranhas da política. E quando você diz que não gosta de política, você deixa quem gosta lhe governar. E os que gostam são os maus. E quando o bom silencia, os maus triunfam. Então, eu preciso gostar da política, não da corrupção. Então, estou usando hoje esse espaço para dar a minha opinião, porque já estão me pedindo opinião, estão falando. Eu não posso dar explicação a todos no privado, mas eu estou dando aqui na rádio, explicando para vocês porque eu prego e gosto de viver um governo mais justo, algo que anuncie a verdade de Deus, certo? Jesus veio de encontro aos poderes pré-estabelecidos da política da religião, veio, mas ele veio ao principal poder, contra o principal poder. Qual era? Do príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo já está julgado, que é Satanás. Jesus julgou ele quando ele ressuscitou e desceu às mansões do morto e tomou a chave do inferno. E trouxe cativo o cativeiro. Trouxe para si o cativeiro, que era das almas dos que morreram no Antigo Testamento, dos santos. Olha só. Vamos ver o que é que Pilatos pergunta
aquela multidão. Veio a multidão gritando. Jesus está sendo acusado por Caifás, por Anás, pela multidão que queria fazê-lo rei, porém ele recuou. Para eles Jesus tinha sido um covarde, se acovardou, se esfriou. Então eles se decepcionaram com Jesus e agora queriam Jesus a todo custo. Todo mundo contra Jesus. E perante ali o Sinédrio, agora ali na audiência, vamos ver aqui, versículo 29. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra esse homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, nós não lhe entregaríamos. Eles colocam logo isso. A gente vai perder tempo trazendo um homem aqui que não é criminoso, Pilatos? A gente não está aqui para perder tempo. Versículo 31. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Pilatos queria se livrar de pepino. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Isso eles já estão dizendo diretamente: a gente quer que você mate ele. A gente quer se livrar desse cara. Os caras já estão dizendo aqui, os judeus já estão dizendo tudo. A gente não quer conta com ele. Ele está causando transtorno para nós. Ali estavam falsas testemunhas, estava Anás incentivando o povo, pagando ali a um para ficar gritando no meio da multidão. E a multidão, por osmose, quando gritava crucifica, e os que estavam atrás sem entender dizia: crucifica quem? Né? Crucifica esse Jesus aí. Ele é um covarde, ele está atribulando, ele está causando problema social contra o governo atual. Então, fizeram um complô contra Jesus. Versículo de número 32. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando do que morte havia de morrer. Jesus estava predizendo, sempre predisse qual morte ele iria morrer. Em Isaías 53:7 diz: foi levado como ovelha muda ao matadouro, perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Jesus não abre a boca aqui perante Pilatos. Na maioria dos momentos fica silêncio como a ovelha muda, e se cumpre de que morte Jesus iria morrer. Jesus está perante os seus acusadores agora. Está como uma ovelha muda. Versículo de número 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: olha a primeira pergunta que Pilatos faz a Jesus. Primeira pergunta é: tu és o rei dos judeus? Essa é a primeira pergunta que Pilatos faz a Jesus. Se tu és o rei dos judeus. Segunda pergunta. O que fizestes? Segunda pergunta que Pilatos faz a Jesus. Terceira pergunta. O que é a verdade? O que é a verdade? Essa é a terceira pergunta que Pilatos faz a Jesus. Primeira, tu és o rei dos judeus. Segunda, o que fizestes? E terceira, o que é a verdade? Vamos ver aqui que pelo menos duas respostas logo de cara Jesus dá, mas ele responde a primeira pergunta com uma resposta, mostrando capacidade superior ao próprio Pilatos. Vamos ver aqui. Versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: tu dizes, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, versículo 34. Jesus vai falar: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Jesus responde a primeira pergunta com uma pergunta também. Tu está falando isso, Pilatos, de si mesmo, ou foi alguém que chegou e contou? Botou logo Pilatos no lugarzinho dele, para Pilatos não ficar se achando que ele estava tendo autoridade, sem informações alguma, como se os céus estivessem lhe informando que Jesus era o rei dos judeus. Provando que Pilatos era uma Maria vai com as outras, era um julgador, um governador, um juiz, que ia pelo povo. O Pilatos, ele pensava que a voz do povo era a voz de Deus. Muita gente até hoje repete esse erro, achando que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, meu amigo.
Se a maioria pode estar errada, a maioria vota às vezes num candidato. Porque foi a maioria que votou. A maioria pode estar totalmente errada. A maioria não é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Pode ser a voz do diabo. Ou pode ser a voz do egoísmo do povo. Certo? Se bem que o diabo não queria que Jesus morresse. Então aqui é descartada a possibilidade de que o povo estava sendo usado pelo diabo para Jesus morrer. O povo poderia estar sendo usado até pelo diabo. É óbvio que esse povo aqui está possuído por uma força estranha. Mas não para que Jesus morresse. E sim para que Jesus revidasse e revolucionasse, criasse um protesto e lutasse com a espada. Era essa a finalidade de Satanás. Que Jesus não chegasse à cruz. Que se Jesus chegasse à cruz, seria uma derrota para ele, para Satanás. Ele estaria morrendo justo, inocente, pelos pecados da humanidade. Vamos ver aqui a continuação desse texto. Versículo 33. Respondeu-lhe Jesus, tu dizes... Aí Jesus disse, tu dizes de ti mesmo ou alguém contou para ti, Pilatos? Versículo 35. Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? Responde com outra pergunta o Pilatos. A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. A segunda pergunta de Pilatos. O que fizestes? Qual foi o teu crime? Aí Jesus responde. O meu reino, Pilatos, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos. Ou seja, anjos viriam e lutariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que me chama a atenção é que Jesus fala, não seria entregue aos judeus. Muitos judeus hoje ficam se achando, porque eu sou judeu, sou rabino, sou não sei o que, sou judeu e vivo muito melhor do que os cristãos. Israel vive melhor do que os cristãos sem Jesus e tal. E porque judeu e blá 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 blá. Mas ó, aqui, quem foi que quis matar Jesus? Foi o povo judeu. Mas tem gente judeu que aceita Jesus? É claro. Tem judeu cristão? Tem. Mas a maioria dos judeus aqui negaram a Jesus. E a gente não faz discriminação contra judeu. A gente ama judeu, a gente ama grego, troiano, católico, espírita, kardecista, islâmico. A gente ama o nosso próximo e a gente ama até aqueles que se autoconsideram nossos inimigos, aqueles que nos aborrecem, a gente ama. A gente não faz acepção de pessoa, afinal de contas o maior mandamento de Jesus é amar o teu próximo como a ti mesmo, ou amar uns aos outros assim como eu vos amei a vós. Então, o judeu foi quem matou Jesus e Jesus foi entregue aos judeus. Foi esta a resposta de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Olha só, muita gente está pensando que Jesus apoiou um candidato a presidente da República no Brasil. Espera aí. O reino de Jesus não é deste mundo, embora ele institui as autoridades. As autoridades constituídas são constituídas por Deus, mas quais tipos de autoridades? Porque existem autoridades que as trevas também constituem. Existem muitos candidatos que fazem pactos com Satanás no terreiro, com Bafomé, com Lucifer, pacto de sangue, matam bode, matam boi, botam cabeça de boi na encruzilhada para ganhar a eleição. Botam festas, e um cantor famoso aí de 500, 600 mil reais, R$1 milhão para ganhar a eleição. E o povo vai para a festa e vota naquele cara que botou aquela festa, mas não sabe o que está por detrás daquilo ali. Tem um poder das trevas, não é Deus que está usando aquilo ali, não é Deus que está confirmando a candidatura daquele indivíduo. O cara que é candidato, que bota uma festa mundana, né? Ele diz que é evangélico. Tem até candidato a prefeito que diz que é evangélico. Tem candidato a vereador que diz que é evangélico, senador, governador, presidente. E paga
do bolso da prefeitura, dinheiro da prefeitura, para botar uma banda mundana. Ou então bota uma banda evangélica também, a banda custa 10 mil reais, ele diz que foi 100. É o sistema. Porque o sistema já é assim, tá bom. Mas por que você não declara que é assim? Você não abre a boca. Se eu abrir a boca e falar a verdade, eu perco a eleição. Então você não é um servo do Senhor. Você não é um servo do Deus Altíssimo. Tá certo? Eu sou um servo do Deus Altíssimo por bondade e misericórdia. E quero falar a verdade. Procuro declarar a verdade. Certo? Então, meu querido, hoje, muita gente está falando em política, momento eleitoral, e está procurando entregar seu voto a qualquer um. Analise bem, chame por Deus, chame por seu Jesus, deixe Jesus te dizer qual é o seu candidato, tá bom? Vamos lá ao texto bíblico, para não perdermos o foco. Versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos: logo tu és rei? Ah, quer dizer que tu és rei. Foi o que Pilatos disse. Quer dizer que tu és rei, né? Jesus respondeu: tu dizes. É tu que está falando que eu sou rei. Eu para isso nasci. No mesmo tempo que Jesus não disse eu sou rei, ele diz o meu reino. Ele diz que tem um reino. Ele diz o meu reino não é deste mundo, mas ele tem um reino. E ele está indiretamente aqui se declarando rei. Mas ele está deixando dizer assim, ó, é você que está falando. Jesus não se incrimina com as próprias palavras. Quem está dizendo que eu sou rei? Jesus não diz logo que eu sou rei, ele diz meu reino. O meu reino não é desse mundo. Mas você que está dizendo que eu sou rei. E você pensa que eu sou rei desse mundo. Eu não vim para isto, eu vim para isso. Ó, eu para isso nasci. Ele não está usando o pronome demonstrativo isto. Se fosse isto, seria isto daqui. Daqui desse mundo. Ele está dizendo, para isso nasci. Isso o quê? O meu reino eterno, o meu reino além terra. O meu reino espiritual. Eu nasci para isso. Não para este. Olha a explicação aqui. Ó. O meu reino não é deste. O meu reino não é neste. O meu reino não é deste. O meu reino não é neste. Eu para isso nasci. Para isso o quê? Para o reino do meu espiritual. Para o meu reino. O meu reino não é deste. Jesus não briga por dinheiro. Jesus não briga por cargo. Por espaço político. Jesus não briga por avareza. Jesus não briga por soberba. Jesus não briga com a espada. Pelo contrário, Pedro corta a orelha do soldado. Jesus pega de volta no chão. Para, Pedro. Guarda a sua espada, rapaz. Um governo que prega para usar pistola, espada, metralhadora, para matar ladrão, bandido bom, bandido morto. Esse discurso aí não tem nada a ver com o discurso de Jesus. Se o ladrão for achado pego roubando a sua casa e você matar o ladrão, na verdade você não assassinou. Ele quem foi se suicidar, foi tirar a sua privacidade porque quis o ladrão. Então, você vai pregar a palavra de Deus. E se der tempo, né? Porque se não der, a cerca elétrica vai matar, o pitbull vai matá-lo, a armadilha. Teve um cara que fez uma armadilha dentro de casa, botou uma espingarda, uma ratoeira. Quando o ladrão roubou a primeira vez, roubou a segunda, roubou a terceira, ele disse, eu vou fazer uma ratoeira. Ele fez a ratoeira e quando o ladrão botou a cara, a arma disparou. Pá! Matou o ladrão na hora. A Bíblia dá esse direito, mas não dá o direito de você ter prazer em matar pessoas. Uma vida custa caro e quem comprou a vida foi Jesus. A gente se defende. A gente tem a lei do nosso lado? Tem a arma? Tem para uso da autoridade. Mas Jesus nunca matou ninguém. Jesus nunca matou nenhuma pessoa. Entrou no templo, deu chicotada nas mesas, preparou o chicote, mas não deu uma cipuada, uma chicotada em ninguém. Ele usou a arma apenas para inibir.
mas não matou ninguém, certo? E ele disse em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos. Não fica dando esse piripaque que quer matar todo ladrão, bandido bom, bandido morto. Bandido bom é bandido convertido. Jesus liberta. Jesus liberta o bandido pior da terra. Ele morto, ele não volta mais para fazer o mal. Ele não volta mais para fazer o mal, porque ele está morto. Esse discurso é um discurso prepotente, porque Jesus salvou um ladrão na cruz. O ladrão que se arrependeu. Então, não existe todo ladrão, não significa que todo ladrão vai ser mau, obstinado. Não. Teve um ladrão que blasfemou de Jesus, chacoteou de Jesus, disse: se tu és rei, Deus, salva-te a ti mesmo, salva nós também. E o outro disse: a gente está pagando pelo que fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, existe dois tipos de ladrões no mundo, existem vários tipos de pessoas. E a gente não pode torcer para a morte de todos. Porque ladrão tem que morrer. Calma aí, alto lá. Vamos pregar, vamos ser mais cautelosos nesse tipo de julgamento. Porque se for o seu filho, o ladrão, aí você pensa 2, 3 vezes, né? Mas se for um ladrão estupando sua filha, você também pensa 2, 3 vezes em matar esse ladrão. E você não pensa 2, 3 vezes, na verdade, você quer matar logo. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando estupra a filha dos outros, você diz: não deve matar o estuprador. Quando estupra a sua, aí você quer matar o ladrão. Se o ladrão ou se o estuprador for seu filho, você diz: não mate meu filho. Mas se for filho dos outros, mate. Olha como a gente é. A gente não está olhando o ser humano, a gente está olhando o que ele faz ou o que ele tem. Se ele tem a pistola, ele está roubando, a gente olha pelo que ele tem ou o que ele está fazendo. A gente não olha que ali é um ser humano. Esse olhar da política de Bolsonaro que diz bandido bom, bandido morto, e o olhar da política da esquerda que diz não, tem que salvar o ladrão, todos os dois discursos podem estar errados. Porque se a esquerda protege ladrão de celular, está errado. E se a direita diz que tem que matar o ladrão do celular, também está errado. E o que é que está certo na verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus manda amar o próximo e agir na hora certa. É melhor você ter uma arma e não precisar usar? Do que você precisar e não ter? Só que também é bom você não ter a arma na hora que precisar, do que se você tivesse ela e o bandido arrastasse a dele primeiro e te matasse. Todos os dois horizontes erram. Tanto a esquerda quanto a direita erram e acertam também. E quem é que está com a verdade? Nenhum dos dois. Porque a verdade foi Jesus que disse: eu sou a verdade. Existe um testemunho muito forte de Paulinho Bang Bang lá em São Paulo. Ele estava para assaltar um banco, e aí na hora que ele estava assaltando, ele rendeu as pessoas e mandou a menina se calar, que estava chorando no braço da mãe. E aí ele disse: manda essa menina calar, a criança chorando no braço, senão eu dou um tiro nela. Aí a mãe mandando a criança calar, e a criança aumentava mais ainda o choro, entrou em desespero. E aí o cara, o Paulinho Bang Bang, matou a criança e ainda matou a mãe. Se precipitou. O que aconteceu? A polícia chegou, pegou uns 5 daqueles bandidos. O Paulinho Bang Bang fugiu, escapou. Depois, muito tempo, foi preso. E o pai da criança, o esposo da mulher que foi assassinada por Paulinho Bang Bang, disse em rede nacional no ano de 1989, num assalto ao banco, me parece que o Itaú era a Caixa Econômica. Ele declarou em público para a rede nacional: eu perdoo o assassino da minha esposa e da minha filha. Eu perdoo em nome do Senhor Jesus. O que aconteceu? Paulinho Bang Bang enviou um missionário, o pai da criança, a pessoa que perdeu sua esposa, enviou um missionário para evangelizar lá na cadeia o Paulinho Bang Bang. Paulinho Bang Bang estava lá atribulado.
O missionário chegou para levar uma Bíblia para ele. Ele preparou um chuncho. O Paulinho Bang Bang veio com a faca preparada lá no presídio, um punhal, para matar o missionário. Quando ele veio, uma força sobrenatural, que é a força do anjo de Deus, derrubou o Paulinho Bang Bang no chão. E aí o missionário pregou o evangelho, pregou o perdão e disse: o pai da criança e esposo da mulher que você matou manda dizer que lhe concede o perdão. E Paulinho Bang Bang se arrependeu e se tornou um pastor, um pregador da palavra de Deus. E aí? E aí você, bolsonarista, que diz que tem que matar ladrão, matar assassino, que é bandido bom, é bandido morto. E aí você que é da esquerda, que diz que tem que proteger o ladrão, tem que proteger o bandido, né? O que dizer quando uma pessoa mata uma criança, um ladrão mata uma criança? Tem julgamentos, tem juízos que estão na mão de Deus. Então se aquele ladrão, bandido vai ser salvo ou não, pertence a Deus. Tomara que ele escape e se arrependa do seu pecado. Esse é o desejo do cristão, que haja justiça. Quando nós protegemos a vida humana, não quer dizer que a gente protege ladrão. Quando a gente deseja que haja justiça, não quer dizer que a gente é a favor de morte de bandido. Que bandido bom é bandido morto. A gente é a favor de que haja justiça. Pois o próprio Jesus disse: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. O cristão não tem fome e sede de morte, não tem gosto de sangue na boca, nem também tolera a impiedade. Ele tem desejo pela palavra, pela justiça do Senhor Jesus Cristo. São 21 horas e 5 minutinhos. Vamos concluir aqui que Jesus é condenado, não por Pilatos, mas pelo povo, porque ele se declara filho de Deus e se autodeclara rei, e o povo queria-o como um rei terreno, um reino político, e Jesus não veio para este reino, mas para isso que é do reino espiritual eu vim, ele disse. O meu reino não é deste, é desse que eu estou apontando, que é o reino celestial, o reino da vida zoe, o reino da vida eterna. Versículo 37, disse-lhe, pois, Pilato, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha só. Se a pessoa diz que é da verdade e não ouve a voz do Senhor Jesus, meu irmão, é enganador. A probabilidade dele se tornar uma pessoa, ou estar sendo uma pessoa enganadora, é 99%, porque só Jesus tem a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, disse Jesus. Ouvir a voz não significa escutar a voz. Ouvir é mais do que escutar. É ouvir, prestar atenção e absorver. Não é só captar com a mente, é com a mente e com o coração. Tem muita gente que ouve a verdade, mas não compreende. Vê, mas não enxerga. Está pegando ali, mas não está sentindo. É assim muita gente. Pilatos está vendo a verdade, está percebendo a verdade, mas não enxerga. Não se converte. Pilatos não se converte. Conheceu a verdade aqui, mas não se converteu. Olha o que Pilatos pergunta, o que é a verdade? Em João 14,6, Jesus diz, eu sou a verdade. Quando Pilatos faz a última pergunta, Jesus não responde nada, deixa o silêncio responder. Se Jesus não é a verdade, quem será a verdade então? Quando Pilatos soube que Jesus não tinha crime algum, disse assim, tornou até com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum, mas vós tende por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Aí Pilatos provoca o povo a pedir a morte de Jesus, porque se o cara declara rei, ele era contra Herodes. Pilatos está fazendo uma ironia de Jesus, está chacoteando, porque eles querem que solte o vosso rei. Não era para Pilatos ter feito isso. Ele faz com maldade, com malícia. Era para ele ter dito assim,
né, pela ótica humana, que Jesus não pudesse morrer, ou que Pilatos reconhecesse de fato e não quisesse participar daquela injustiça contra Jesus. Ele deveria dizer o seguinte: eu não encontro nele crime algum e ele não vai sofrer a pena. Se Pilatos fizesse isso, ele não vai sofrer a pena que vocês querem. Se Pilatos fizesse isso, Pilatos primeiro perdia o cargo que o povo ia cobrar a Herodes, ia ser denunciado como alguém que estava a favor de uma pessoa que era contra o rei Herodes. Essa era a principal acusação dos judeus, uma das principais acusações dos judeus contra Jesus, que ele se fazia rei. Se bem que no coração do povo desejava que se libertasse de Herodes, só que Jesus não reagiu conforme o povo esperava. Agora eles fingiram que era do lado de Herodes. Então, se Pilatos botasse a cara dele para bater, ele ia defender Jesus dessa forma, e não chegando para o povo dizendo: ó, aqui o rei de vocês, olha aí o cara que se faz rei. Jesus ia estar com a coroa de espinho na cabeça, com um pedaço de cana na mão, e um manto vermelho, escarlate, o rosto todo banhado de sangue, a barba banhada de sangue, já apanhando, cuspido na cara, né? Então, ele chega para os judeus e diz: vocês querem que solte o rei de vocês? Que rei? Que Jesus era rei de quê? Jesus, um homem humilde, um galileu, que entrou em Jerusalém montado num jumentinho emprestado. Como é que esse cara é rei? Esse cara era um rei espiritual, e o povo não aceitava esse reino espiritual. Como hoje muita gente não aceita esse reino espiritual, mas não quer aceitar. Aí todos começaram a clamar, gritando, dizendo: este não, mas Barrabás, solta Barrabás. E Barrabás era um salteador. Oh, meu Deus do céu. Ainda hoje o povo prefere um salteador, um assaltante. O povo prefere um traficante, um chefe de tráfico, prefere qualquer coisa, o pior que tiver, menos Jesus. Prefere qualquer bandido, qualquer ladrão, menos Jesus. É assim. O que é que faz com Jesus? Mata. Todo dia as pessoas estão matando Jesus, por incrível que pareça. Todo dia Jesus está sendo sentenciado à morte. Todo dia. Por quê? Para as pessoas. Entra no canal aqui, sai na hora. Entra na televisão, tem um pastor pregando, desliga, bota no outro canal. Procura sempre outra coisa e apaga o nome de Jesus sempre. Menos Jesus. Menos Jesus. Ah, Jesus já tem dele que nasci. Não precisa estar orando, não precisa estar lendo Bíblia, não precisa estar fazendo nada disso. Eu já tenho Jesus. Esse é o pior, porque ele quer um Jesus do tipo da natureza dele. Um Jesus que é o Jesus que o povão aqui queria. Qual era o povão, o Jesus que o povão queria? Um Jesus que lutasse só por bens materiais, só com coisas materiais, e não pelo reino espiritual. Ah, reino espiritual, sei lá se vai acontecer. Quem tem prova? Ninguém tem prova do que vai acontecer depois da morte. Então eu quero viver só aqui, viver bem aqui, aproveitar, fazer o que quiser. Então, meu querido, essa era a ideia do povão e a ideia de muita gente até hoje que nega Jesus como seu Salvador. Tá bom? Estamos chegando ao final do programa Compromisso com a Palavra, 21 horas e 11 minutos, dia 15/7/2022. Eu sou o pastor Rogério, pastor da Assembleia de Deus Água Viva. Estou chegando a mais um final do programa Compromisso com a Palavra. Que possa impedir do dia brilhar, e não há dificuldade que possa impedir do Senhor agir.